Olá, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco, nós vamos discutir de um outro assunto que a moçada gosta muito, não é? Vamos começar aqui com o Júnior, por isso pode tomar água, tranquilo, eu tenho certeza que seu pai não vai assistir, pode falar o que você pensa. Júnior, legaliza ou não a maconha? Cara, é o que eu falei, é a mesma questão do aborto, cara. Eu não vou usar. Eu não uso, eu não tenho curiosidade, cara. Sim, porque, sabe, é uma coisa que pra mim não é nada demais. Porém, eu acho que aí é uma questão também muito mais de segurança pública influi muito nisso. Será que não é de saúde? Acho que também acaba entrando, saúde. Mas o problema que eu queria entrar aqui de segurança e tal, é no caso, vamos supor, do tráfico. O que dá muito dinheiro, cara, é a maconha. Porque muita gente, no caso assim, tanto que a maioria dos meios que eu convivi, a galera só usava isso, né, na maioria dos casos. Então, isso como uma forma, assim, você pode ver, você tem resultado isso em vários países. O índice de criminalidade depois, no caso de criminalidade com o porte de maconha era crime e tal, nesse sentido, ele cai para quase zero. Como no Uruguai foi assim, em vários estados americanos diminui muito o índice. Ô, Júnior, quem está preso? Rico ou pobre? Normalmente é o pobre, na maioria dos casos. A grande maioria nos casos. Então, mas isso vai para outra questão, entra na questão social também. Então, mas eu acho que isso, como o cara chega lá, ele ia ver, a pessoa, você tá com maconha, você tá mais do que permitido, porque hoje tem uma posse, eu não me engano, mas você pode ter um pouco, acho que são 5 gramas, acho alguma coisa, 2 gramas. Mas eu acho que você tem que, se você liberando isso, a pessoa, com isso você vai arrecadar imposto, você vai diminuir o número de presidiários que estão lá só por causa de uma coisa ou outra, que entram e sai muito pior do que isso. Entendeu? Acho que a questão de saúde pública entra tanto quando a pessoa vai avançando nas drogas, entendeu? Vai entrando mais fundo. Mas eu acho perfeitamente que tem que legalizar por causa dos resultados positivos que você vê em qualquer lugar do mundo, como efeitos médicos que você vai vendo aí, que tem exclusivamente na maconha. Tem caso de pai que foi preso, um caso que eu tava vendo, um pai que foi preso porque ele subia no morro buscar maconha pro filho que tinha crise de epilepsia. Entendeu? Foi então, e ele falou assim, vocês podem me prender, eu vou continuar subindo. Cara, isso seria um uso super benéfico. E outra, isso eu acho que não vai levar a pessoa para o mau caminho, e quando você legalizar, assim como o aborto, você não está incentivando as pessoas a fumar. Não vai todo mundo começar a fumar em qualquer lugar. Tem que ou ser de repente para, né? Porque não é uma coisa... não é novo, que faz não é mais proibido. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer escondido, é uma coisa que eu tô fora da... Uma outra coisa que eu acho ridícula é o jovem... achar que tem que beber ou usar droga para fazer parte do grupo. Isso é uma outra coisa, não é, Vitor? É outra questão, mas é normal. Vamos usar maconha? Eu acho que assim... Aqui, na verdade, quando eu perguntei pro Júnior aqui, eu falei assim, Júnior, maconha. Mas, na verdade, vamos liberar as drogas? Bom, começando com a maconha. Eu acho que assim, começa sempre com a maconha, mano. Esse é o problema. Eu acho que assim... O traficante, ele é o maior empreendedor do Brasil. Então, eu acho que liberando... A questão do tráfico, eu acho que o traficante vai arrumar outra ocupação. Ele vai fazer o dele ainda, de qualquer maneira. Eu concordo com você no ponto que você disse que a maconha também é uma questão de saúde pública. Já é mais do que sabido, por conta de diversos estudos das faculdades mais renomadas do Brasil e do mundo, que os malefícios da maconha são muito menores do que os malefícios do cigarro e do álcool. Isso é notório. Eu, como consumidor assíduo de álcool, sei que um baseado me faria muito menos mal do que 1 litro de uísque. Então, isso somando ao longo da vida faz uma diferença. Como vocês são amigos do Caio, do meu filho, vocês vão falar que ele não bebe, né? Não, o Caio não bebe, o Caio não bebe. Só faltava escutar isso agora. E assim, eu acho que legalizando a venda e o consumo da maconha, você consegue dar condições para o usuário de consumir um produto com uma qualidade muito melhor. Você consegue tratar melhor o produto e, além disso, em cima desse tratamento, você consegue arrecadar impostos, como o Júnior falou. Isso que o Vitor está dizendo aí, desse tempo que eu trabalhei como delegado de polícia, 3 anos eu fiquei na delegacia de entorpecente. E uma coisa eu sempre falava em palestra. A maconha era bosta de cavalo. Exatamente. Não é?
misturado com um pouco de maconha, e o cara lá estava contente fumando maconha, estava fumando merda, não é? Exatamente. Isso daí é interessante que você falou. E outra coisa que você disse é que quem está preso é o pobre. Porque diversos amigos meus usam com frequência, eu já experimentei, e tô aqui, não tô na cadeia. Eu aposto que quem vai preso foi o cara que vendeu para um desses meus amigos, sabe? Eu tenho certeza que quem é afetado com isso não é o consumidor de classe média alta. Não. Quem é afetado é o traficante, que muitas vezes, sendo certo ou não, é o único meio que ele encontra para dar sustento para a família e para ele mesmo. Então eu acho que, novamente, é outra coisa que vai diretamente em cima do pobre, sabe? Em cima das classes mais baixas. Em cima de quem não tem condição e de quem muitas vezes não tem outra saída. Porque falam, mas ser traficante é só para quem quer. Porque se você quer, você vai lá e estuda. Olha o gari que achou um livro no lixo e passou em medicina. O gari é 1 em 1 milhão, né? Então, eu acho que a gente cai na questão da meritocracia, né? Eu acho que a maconha também é uma questão de saúde pública e eu acho que tem que ser encarada como tal. E como o Júnior falou, legalizar não vai incentivar você liberar o consumo, não é você colocar propaganda na TV, fume maconha. Você poderia fazer como é feito com cigarro, sabe? Omitir qualquer tipo de veiculação de propaganda na TV e colocar atrás dos maços a lista dos malefícios, que eu acho que não encontrariam muitos, mas você poderia colocar lá, e regulamentar a produção, venda e consumo, né? Como é feito com cigarro e com álcool, que são produtos que são muito mais prejudiciais à saúde. Rodrigo, o que você pensa disso tudo? Acredito hoje que o maior problema da maconha seja exatamente a saúde pública e uma questão de segurança pública. A legalização da maconha, ela poderia ajudar o Brasil em termos de arrecadações tributárias, maior investimento em saúde pública, reverter os impostos em benefícios para a população. As classes, hoje o que nós temos tendo é uma briga de classes sociais entre pobres e ricos. Os pobres estão cada vez mais à margem da sociedade, eles ficam praticamente isolados nos morros no Rio de Janeiro, presos diante da violência. Eles praticam atos de violência, não seja nem em si por uma maldade, mas é uma questão de vida, de ganhar recursos para sobreviver, porque aquele é o meio que ele está e ele precisa se adaptar. Tanto que, para ele, toda aquela violência que existe dentro de uma comunidade é extremamente, não chega a ser espantosa, quanto para nós que visualizamos do lado de fora e só acompanhamos de frente da televisão. Criticar a legalização da maconha para quem está sentado na frente do televisor, no ar-condicionado, é muito fácil. Né? O que as pessoas precisam hoje é entrar em um estudo mais a fundo, até em termos de questões sociais, para reduzir essa marginalização. Acredito que a legalização da maconha não sairá tão cedo, diante do Congresso que nós temos, diante da pauta conservadora que estamos tendo, não só no Brasil, como ela vem crescendo, como está tendo no mundo. A humanidade, ao invés dela evoluir, ela está regredindo. Nós estamos voltando aos tempos obscuros que causou diversas atrocidades aos seres humanos. É o homem, mais uma vez, com sua soberba, se pondo acima dos menos favorecidos, querendo, com o poder em si, gerar lucros, como a gente tem acompanhado, em si, a legalizar também a maconha, nós teremos uma redução na violência também, porque... Violência, corrupção, tudo. Sim. Até mesmo porque muitos dos pobres que estão envolvidos, eles são pagos pelos ricos para fazerem distribuição de drogas. Nós temos as classes sociais A e B que consomem muita droga. É muito fácil criticar um jovem que mora no Complexo do Alemão, mas basta dar uma volta, andar em volta em torno da USP, você vai ver pessoas de classe A consumindo droga. E eles pagam as pessoas de classes menos favorecidas para ir até os pontos buscar drogas. Né? Nós temos, então, aí a classe A esmagando a classe B, a classe C, mais uma vez, classe D.
é nesse contexto que deve ser visualizado a legalização da maconha. Em termos de segurança pública, saúde pública e questão social. Muito bem. Pegando um gancho do que você falou ali, eu não vou perguntar de droga para a Bianca. Para quem não sabe, estou zoando com a Bianca é nossa estagiária lá da TV. Por isso que eu estou brincando com ela, viu? Você fala, o Wagner está zoando, é por esse motivo. Por isso que eu não vou falar de droga com ela, qual droga que ela usa, qual ela gosta. Porque ela não usa. Mas uma coisa que eu acho interessante que o Rodrigo falou, pegando um gancho ali com o Rodrigo, e eu sei que você é Bolsonaro 2018. Pelo amor de Deus. O Rodrigo estava falando que nós estamos caminhando aí para um conservadorismo, né? Nós tivemos o exemplo dos Estados Unidos aí da eleição do presidente. Agora, até esse final de semana, não sei qual das revistas, foi a Época ou a Veja, ou Isto É, não sei qual lá, que está trazendo o fenômeno, entre aspas, do seu candidato a presidente em 2018. O que você me fala disso, Bianca? Nós vamos voltar aí, marchar? Existe uma reportagem da Veja, foi nessa última semana, a última edição da revista Veja, publicou sobre essa popularização do Bolsonaro nas mídias digitais, nas mídias sociais. Ele ganhou uma repercussão gigante. E é sempre nos mais jovens, as pessoas mais jovens que falam, Bolsonaro 2018 e tal, porque assim, ele é uma pessoa que ele transmite ideais nos quais os jovens de classe mais alta, eles querem se espelhar. Só que ainda, eu vou voltar no lance da maconha, porque eu vou falar sobre isso. Ali. Eu sou totalmente contra a legalização da maconha. É até estranho eu falar isso, porque eu sou de esquerda, gente. Não é estranha. Então, assim, eu sou contra o aborto, contra a legalização da maconha, sendo de esquerda. É paradoxal, mas eu vou explicar o porquê. Eu assisti um documentário chamado Quebrando o Tabu. Nele, o Fernando Henrique Cardoso, que ele é nosso ex-presidente, e também é sociólogo. Fumou maconha. Ele fala sobre isso. Então, ele fala muito sobre a legalização da maconha. E lá, ele também mostra, falam um pouco sobre a realidade dos usuários de drogas nos países europeus. Que lá existem locais que as pessoas fumam, cheiram, assim, cocaína, de uma forma assim como se estivessem tomando água, cerveja, é algo muito explícito. Só que é o seguinte, lá, para as pessoas que são viciadas e dependentes químicos, eles têm uma estrutura gigantesca de tratamento. Na Holanda, em países como a Suíça, coisa que aqui a gente não tem. Nós temos uma saúde, assim, precária. Então, eu vejo, assim, que, legalizando a maconha, iria aumentar e diminuir a taxa de crime em relação ao tráfico, como o Victor falou, talvez. Só que o traficante, ele ia continuar traficando outras drogas. Ele ia continuar... Não adianta, é um ciclo sem fim. Então, assim, eu acredito que a legalização da maconha, no momento, ela não é o ideal enquanto as condições de saúde pública do país não melhorarem. É a minha opinião. Enquanto a conservadorismo, eu vejo que é um grande retrocesso, porque nós temos aí éticas e ideologias libertárias que falam justamente sobre isso, de você mostrar e interferir na vida privada de uma pessoa. Só que a questão que a gente tem que pensar também é até onde é a minha liberdade. Vamos supor, as pessoas que são a favor da maconha, de fumar maconha. Tá, eu fumo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, meu pulmão é minha saúde e dane-se. Tá, só que as outras pessoas à sua volta, a ética... Você fuma maconha, você fuma escondido. Exatamente, eu sei, mas pode acontecer, eu já vi, gente, na faculdade... Em grupinho, 4, 5. Sim, mas então, ninguém é obrigado a ficar cheirando maconha que você fuma, né? Sai de perto. Mas não é questão disso, Wagner, é questão assim... É que, assim, a minha liberdade termina quando o do outro começa. Só que a ética libertária coloca isso em questão. Quando começa a liberdade do outro? Quando começa? Questão... Desculpa interferir, mas acho que nessa questão é que nem aconteceu com o cigarro. Antes era permitido fumar dentro de balada, dentro de lugar fechado, e com lei você vai restringindo aonde você pode fumar, onde você não pode. Hoje ninguém suporta quem fuma. Então, você não fica... Porque eu concordo com você, até onde vai a liberdade das pessoas.
Acho que não tem que interferir mesmo. Se eu não quero fumar maconha, não tem porque você ficar jogando cheiro na minha cara, sabe? Tanto que você vai em lugares, é restrito. Em muitos países, a Holanda é um exemplo disso, os coffee shops são famosos por causa disso. São os únicos lugares que você pode fazer isso, entendeu? Ou dentro da sua casa. São lugares específicos. Eu acho que daí teria que ter uma legislação, não poderia abrir de qualquer maneira, não seria Sim. algo deliberado. Mas isso não só com a maconha, mas também em outros aspectos que mexem com a liberdade individual. Tanto até com a eutanásia, tipo a pessoa que se suicida. Existem vários pontos que... Até o aborto mesmo, que fala sobre o que fazer com o próprio corpo, mas até então... Onde exatamente que a vida começa? Será que ao abortar eu estou ferindo a liberdade de uma criança de nascer e viver? De se desenvolver na sociedade? Mas também Fica a o questão. aborto ele vai muito longe, porque tem o caso de anencéfalos também, que hoje tem um Sim. presidente judicial. Aí você vai trazer uma criança para o mundo que não tem a formação... Mas é para toda regra entendeu? há uma exceção. Não, sim, estão confirmando as Sim. regras, mas eu acho que assim, é bem a questão da liberdade das pessoas, entendeu? Tipo, a partir do momento que o aborto não está influenciando a sua vida, na minha opinião, eu acho que, tipo, não pode se interferir, entendeu? A pessoa dá uma condição boa para ela fazer isso, com equipamento correto, com saúde correta, porque ela vai fazer de qualquer maneira, assim como a maconha, no caso, entendeu? Ela vai fazer de qualquer maneira, ela vai arranjar um jeito, ela vai fazer quando ela quer. Então, sabe, a gente abrir isso tanto para a iniciativa privada ou para o governo, tanto faz, mas isso é outra questão, mas dá uma condição para a pessoa conseguir fazer isso. Mas desde entendeu? que o governo tenha condições mínimas para que isso possa acontecer. Por Então- exemplo, acha que no SUS uma mulher vai conseguir fazer um aborto? Então, essa que é a minha questão. Eu acho que na questão de saúde, sim, o governo eu acho que tem que intervir e dar liberdade de saúde, mas eu acho que em muitos casos é que eu sou mais de iniciativa privada e do livre comércio, baixas taxas, e então eu acho que teria mais competitividade, você iria haver melhores oportunidades para você fazer isso, entendeu? Que não seriam tão caras, tão abusivas, com controle de taxa, você abaixa. E você compensa tudo em outros lados. Tem medidas econômicas para você fazer isso a custo que o povo consegue pagar, ou se não conseguir pagar, o governo ter condição de fazer. Entendeu? Possibilidade, né? Então. Em relação a isso, até onde você pode ir ou não pode, recentemente, coisa desse mês, aí, eu acho que foi o STJ que decidiu a respeito da transfusão de sangue testemunha de Jeová. Não sei se vocês acompanharam. É interessante que a mãe não queria que fizesse, acho que foi testemunho de Jeová, fizesse a transfusão de sangue, a mãe não queria, o médico não fez, daí foi para os tribunais e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, acabou imputando a responsabilidade ao médico, que deveria o médico fazer, pronto e acabou. Por quê? A vida é que importa. Pessoal, voltaremos no terceiro bloco com o Rodrigo. O Rodrigo vai começar falando de outra droga, Lava Jato.